Você falou que uma é fora, né? Nos Estados Unidos você fez doutorado? Fiz. Eu não poderia fazer no Brasil. Você fala inglês? Não. Lá, a faculdade da Flórida, eles têm tradução todo o tempo. Tá. Né? Talvez esperando indo embora, porque eu falei, cara... Ela fala inglês, eu vou conseguir. Aprender inglês também. Você podia ir para lá, Bruno. Porque eu te indico o Tony. Caramba, o Tony é o reitor da Universidade da É uma da luta Flórida, para mim também, idiomas. Mas ele, assim, foi fantástico. Ele foi meu orientador, né? E me deixou muito à vontade. Ele entendeu o projeto todo. Então, o mestrado foi um pouco mais difícil. Então, eu precisei de muita ajuda. Mas o doutorado, eu consegui desenvolver muito bem. Então, tudo é um aprendizado. Você começa, é difícil. Depois, você começa a ver que você consegue. Teu cérebro começa a aprender algumas técnicas. Por exemplo, material didático. Tá? Por que eu me especializei em material didático? Sofro pra caramba para fazer. Sofro. Né? Tá aí a minha chefe de redação de material, né, comigo. Mas é muito engraçado. Eu estou criando. Uma coisa é criação. Eu estou lá criando, criei. Aí eu li, vou dormir satisfeita. Digo, cara, fiz um texto maravilhoso. A ideia maravilhosa para a criança. Está tudo perfeito na ideia. As imagens, tudo. Quando eu levanto de manhã, aí eu vou só dar uma olhadinha, né, para não passar muita vergonha por causa dos erros de português. Quando eu vou ler, às vezes não tem nada a ver a escrita do que eu fiz. Eu digo, nossa, eu já falei com o Reginaldo, eu acho que alguém está brincando comigo, que está indo lá e mudando o texto. Isso não é possível, porque não é possível. Eu escrevo, eu leio, e eu entendo, e eu vou dormir satisfeita, porque eu fiz um bom trabalho. Aí, quando eu volto, está tudo fora do lugar. Você sabe quantas vezes eu volto? Caramba, quantas os meninos da banda corrigem os meus stories, assim. Eu escrevo, sai... As coisas... Não, graças a Deus existe corretor ortográfico no telefone, porque senão... Mesmo assim... Não, mas meu telefone está ficando disléxico já. Outro dia eu cheguei para ele e disse, eu tudo bem, mas você não, né? Porque eu escrevia certo, eu estava certa. Eu tenho certeza. E ele corrigia errado. E ele corrigia errado. Alcerola. Bom pra gripe, bom pra tosse. Alcerola. Mas isso aí, agora, quando chega nas ideias... na forma de fazer, na maneira como vai criar as estruturas, caramba, quando eu termino, se eu botar na mão de uma criança, eu ensino. Ele lê, ele aprende. O material que a gente fez agora, e é bem interessante a gente ver como o material faz diferença. Total. Nós criamos um material novo em 2019, 2020, pandemia. E um material, assim, bem diferente, porque as crianças mudaram. O foco de estrutura, de visão da criança mudou. Tem até os bebês de pandemia agora, né? Mas mudou bastante, é muito mesmo. Aí, vamos mudar o material. Vamos criar alguma estrutura que chame mais atenção e que também tenha as informações conectadas. Deu um trabalho, a gente fez, vem a pandemia. O que os pais fizeram na pandemia com a parte de educação infantil? Debandaram. Simplesmente foram embora. Esqueceram que a fase mais importante dos filhos dele é essa. Teve pais que pagou o material e não veio buscar. Ficou em casa com as crianças. Ou seja, foi 1 ano e meio parado. A gente fazia o trabalho, mas muitos tiraram, nem ficaram. Bom, voltamos agora no meio do ano passado, né? A pré-escola, o material que eu tinha feito, e quando eu estava fazendo, tem um crítico do meu lado, que é meu marido, né? Ele olhava assim, ele sentava assim, ele disse assim, você vai colocar isso para as crianças? Pelo amor de Deus, eles não vão conseguir. Eu digo, vai. Vai, porque eu vou testar. Sempre que faço material, a gente testa antes com as crianças e tudo. E tem que ser em sala, para a gente entender, né, a proposta. Eu disse, não, vai fazer. Né? E eu vou me organizando nos próximos. Coloquei e fiz, só que quando chegou no meio do ano, esse da pré-escola não pegou o ano inteiro do G4, que veio subindo, né? É acrescentativo por isso, porque você vai crescendo esse material. Eles pegaram no meio do ano para fazer o trabalho de processo de pré-alfabetização.
da sala toda. Os únicos 2 alunos que não leram autismo grave. Nossa, Todos terminaram lendo e lendo bem. legal. Foi porque não é possível. Os pais devem ter ensinado, né? Deve ter dado uma mão, porque não é possível. Como é que esses meninos conseguiram fazer? Nós fazemos os testes quando as crianças vêm de fora de outra escola para o 1º ano, exatamente para entender como que vem, para a gente poder saber trabalhar e não criar os traumas futuros. Porque quem mais causa os traumas são os pais, com certos níveis de comparação. Então, a gente faz o teste. Os testes que a gente aplicou, os alunos que vieram de várias escolas, não foi de uma escola exclusivamente. Então, você pega, eu acho que eu tive pelo menos umas 10, 12 escolas de referência ali mais no bairro, né? Que veio alunos para a gente. Gente, eles não chegam aos pés dos nossos. Eu fui ver uma atividade, a gente faz algumas atividades que é para os intelectuais. Então, a gente vem no crescimento, de repente, a gente joga uma bem difícil, que é exatamente para saber quem é que alcança, quem faz pela metade. E a gente pega direitinho, gente. É muito bonito. Se um dia vocês forem na escola, eu vou deixar o material lá para vocês verem, sem conhecer as crianças, sem nada. Mas vocês vão ver o cérebro delas. Dá para ver, é muito lindo quando sabe fazer o trabalho, né? Medina dá para ver também, não tem cobertura nenhuma. Quem? Medina. Ele já está tão feliz, deixa eu falar. Ele está na... Aqui, olha. Disléxico, na média. Cadê o intelectual? É ele? Não, o Telinho deve ser. Ele não fala nada. Eu não sou nada, a senhora fala. O Telinho deve ser mais nerd. Mediano. Você é mediano. Não era, Telinho? Tem, assim, um médio mais para cima, um médio mais para baixo. Ele que talvez é o que mais entende das paradas, era da bagunça. É mesmo? Então, não tem referência. É verdade. Mas aí eu fui ver uma atividade feita agora, no começo do ano, no 1º ano, das crianças que entraram. No teste, todos ficaram bem abaixo mesmo. E é engraçado, gente, na nossa... Talvez as pessoas fiquem pensando, bom, mas essa doida coloca as crianças o dia inteiro estudando. Não! De 4 horas, eles ficam 1 hora trabalhando na estrutura do módulo, no máximo 10 minutos, 15 minutos. O resto é explicação e os conceitos que são trabalhados. O resto é brincando, colocando na prática aquilo que eles estão aprendendo. Tá? Então, não é todo o tempo escrevendo, muito pelo contrário, eu quero mesmo é que seja brincando, aprenda gostoso, né? Uma forma gostosa. E as crianças que vieram, a maior parte não conseguia fazer o teste. E no 1º ano, as nossas crianças acompanhando perfeitamente bem, os outros com dificuldade. Porque eles são disléxicos? Não. Porque a proposta pedagógica e o material didático está inadequado.